Olá, eu sou Juliana Pertilli e esse é Na Pegada do Agro, para a gente desmistificar e descomplicar tecnologia. Do meu lado, Bruno Minotti, da Gatua, para a gente falar sobre isso. E com a gente hoje nossos convidados, o Adriano Matarazzo, chefe de vendas e marketing corporativo, e o Leandro Namora Madalena, que é um nome para você lembrar bastante, fácil para lembrar. Ele é diretor de vendas e marketing. Primeiro a gente quer entender como é que funciona o trabalho de vocês, para depois a gente entrar nessa questão de siglas, nomes americanizados que estão fazendo muito pelo agronegócio, mas ainda está um pouquinho complicado da gente entender e difundir isso. Vamos conversar com você? Vamos. Conta para a gente. Como é que funciona o seu trabalho? Quanto tempo você está no mercado? Bom, perfeito. Eu estou no mercado desde 92, né? Então acho que tem 22 anos, uma coisa assim. Já parou de contar? Eu já parei de contar, então. E nesse período eu trabalhei em várias multinacionais. Eu tive a felicidade de poder trabalhar na IBM, na Microsoft, na SAP e na própria AWS, que a gente vai falar um pouco aqui, que é a área de TI da Amazon. Essa Amazon que todo mundo conhece, que você compra os produtos na internet, né? E nesse período, eu consegui acompanhar a evolução da tecnologia da informação, desde a época dos grandes computadores, né, que se chamavam mainframes, né, até a utilização de computadores pessoais, o lançamento dos assistentes pessoais, que era pré-celular, né, você conseguia fazer as coisas ali, o lançamento dos celulares, e essas ondas, né, que são vai e vens que acontecem muito na tecnologia da informação, e que a cada momento tem uma palavra da moda. Então, as palavras da moda que a gente está ouvindo hoje, de inteligência artificial, são palavras que, de certa maneira, já aconteceram da outra vez. O pessoal do marketing tem certa culpa nisso. Às vezes tenta facilitar e complica um pouquinho, né, no entendimento, e por isso que é importante pessoas que vivenciaram toda essa evolução, né, para conseguir passar por o que são essas siglas, né. É muito legal isso. E o interessante é que a gente teve um episódio aqui no nosso canal, né, que a gente conversou com o Nailson Rego, que é diretor de tecnologia da Cooper Citrus, né? E é claro que a gente vai entrar nessa seara para explicar quem é da rede, né, esse parceiro que está conosco aqui hoje. Mas é muito legal que o Nailson, na nossa conversa, ele comentou, né? Pô, o nosso trabalho ali como uma cooperativa é pegar as tecnologias, né? E, de certa forma, traduzir isso para os nossos cooperados, né? E antes da gente começar aqui, eles falaram que eles fazem exatamente isso, né? A da rede pega aquele mundo de soluções que a AWS tem hoje, né, que a gente vai querer que vocês expliquem também essa democratização da tecnologia, né? Facilitar o acesso à tecnologia para pessoas físicas. Eu, no meu notebook, ter acesso que há 10 anos acesso a tecnologias que há 10 anos atrás apenas grandes empresas tinham, né? Mas é realmente entender esse trabalho de pegar esse mundo de soluções e levar isso para o cliente final, né, para as empresas, para os produtores, de uma maneira simplificada, entendendo de fato o que ele precisa, o que vai fazer sentido no negócio dele, né? Sei que você perguntou só do marketing complicar, mas já dei uma visão aí que eu acho que é bem legal para o Adriano, é tão complicado assim? Na verdade, não, né? Para a gente que está no dia a dia, acaba se tornando muito fácil. E o grande trabalho que a gente vem fazendo, e eu acho que é um grande diferencial que a nossa empresa tem, é que ao invés de vender uma solução de tecnologia, a gente se preocupa em entender o problema do cliente para usar a tecnologia para trazer a solução. Então isso facilita muito, porque a gente de fato entra com a tecnologia no que o cliente precisa. Então você está falando que vocês não têm uma receita pronta, ó, eu tenho um bloco aqui, ele encaixa aqui e aqui. Vocês passam para dentro para entender como é que isso funciona. Exatamente. É como se criasse uma receita exclusiva para cada cliente. Exatamente. E aí, nesse meio do caminho, como a gente não tem uma receita pronta para alguns casos, a gente propõe fazer um teste, entender, usando a própria AWS para apoiar a gente com isso, para a gente trazer a melhor solução para o nosso cliente. Legal. Mas vamos lá, eu gostaria até para a gente voltar um pouquinho a fita, né? Mas gostaria que alguns de vocês fiquem à vontade, mas explicassem para a gente primeiro o que é a AWS, né? A gente ouve muito da Amazon, ouve falar do e-commerce e tudo mais, mas a AWS é uma coisa totalmente diferente, né? Então, eu gostaria que vocês explicassem. Vou pegar essa, Bruno. Então, o que é a AWS? Primeiro, a sigla, né, é Amazon Web Services, serviços na web da Amazon. E que Amazon é essa? Como eu falei, é a Amazon que vende os produtos.
A Amazon, ela tem por ideal ser a loja de tudo. Então, o objetivo do Jeff Bezos, quando criou a empresa, era realmente oferecer todo tipo de produto e serviço. E aí, um dia, por uma questão que ocorreu interna, eles viram que o que eles faziam de tecnologia de informação para eles próprios era muito bom, porque o site deles não caía, passava lá Black Friday, que é aquela época de super compras nos Estados Unidos, e os sistemas funcionavam, e um dos diretores lá pensou assim, se funciona para a gente, eu posso transformar isso aqui num produto e vender para os outros. A gente não é uma loja de tudo, vamos vender isso também. Então, aí nasceu a AWS, que é uma empresa de serviço de tecnologia que vai prover, que vai entregar para o mercado o quê? Infraestrutura de tecnologia. Que palavra é essa? Pô, você precisa para um sistema, você precisa de servidor, de rede, né? Tudo isso. Como é que fora da nuvem, como você realiza um projeto dessa natureza? Você tem que especificar, comprar, esperar receber, montar, instalar. Isso leva meses. E quando você tem um modelo onde isso está pronto e você vai lá e pega o que você quer para usar naquele dia, naquele momento, é muito mais rápido. Literalmente, você reduz o tempo de 2, 3 meses para fazer um projeto, às vezes, para literalmente segundos. Então, em 30 segundos, de verdade, você monta um servidor super potente para analisar os dados da tua fazenda toda. Olha só. É isso, essa é a proposta. Então, a AWS, na verdade, ela criou esse conceito e depois, obviamente, como era uma coisa que teve sucesso, né? Todas as pessoas quiseram usar isso e simplificou demais a adoção de tecnologia, surgiram aí outros concorrentes e o mercado se expandiu. Hoje é uma realidade, um mercado que cresce bastante. Eu acho que um ponto legal que o Leandro comentou é que com essa facilidade, tudo muito prático, você pode crescer conforme, né, a sua empresa vai crescendo dentro dessa infraestrutura de serviço. Então, imagina que hoje você pode acordar de manhã e o seu site ser um site simples, um e-commerce simples, com poucos acessos, mas à tarde ele pode ser uma infraestrutura tão robusta quanto a própria Americanas, a própria Amazon.com, para atender milhares de pessoas conectadas. Quanto custa isso? Depende. Você paga sempre conforme o uso. Ele é agrônomo? O agrônomo, né? Depende. Porque é uma solução incrível. Mas quanto custa isso? Isso é acessível? Que a gente foca no agro, né? Ao pequeno, médio produtor, porque o grande produtor ele vai atrás disso, ele quer isso, ele quer estar no mercado fora e ele quer ser robusto. Então, para ser robusto e alcançar mais, ele tem que acompanhar a tecnologia. A nuvem traz para o pequeno produtor, pequeno empresário, a capacidade que só o grande tinha. Porque o grande ele pode ir lá botar um dinheiro na frente e comprar uma quantidade incrível de servidores, de computadores, de infraestrutura, experimentar e se não der certo, ele joga lá no prejuízo da empresa e ele vai tentar de novo. Na nuvem, é justamente você poder, como pequeno, ir lá e provisionar. Provisionar, que a gente chama é pegar aquele recurso, né? Pegar aquele recurso e começar a usar. Traz uma igualdade. A gente fala que a gente traz para o pequeno empresário a capacidade de investimento do grande. E para o grande, a agilidade do pequeno. Porque a empresa pequena você resolve as coisas rápido, né? Sim, rápido. Mas numa empresa grande, não. Você tem uma certa burocracia de controle necessário. Mas a nuvem, ela permite essa mistura dos mundos. O pequeno ter a facilidade que o grande tem, com um preço acessível, e o grande ter a agilidade que o pequeno tem. E a outra coisa é que você tem ganho de escala. Porque, na verdade, o que é a nuvem? A nuvem são milhões de computadores que já foram comprados, instalados, processados em algum lugar do mundo. E aqui no Brasil, a AWS tem pelo menos 3 grandes centros desse de processamento. E você ganha escala, porque aquilo ali hoje eu estou usando, amanhã você está usando, depois o Bruno está usando, e você paga uma fração daquilo. É igual o Uber. E o céu é grande, né, Bruno? Enorme, Cabe nuvem demais, enorme, né? A gente comentou sobre isso, a gente fala, né, que o agronegócio é uma indústria ao céu aberto, né? Realmente. Então, você ter realmente a facilidade de ter acesso a tecnologias, e me remete novamente à conversa que a gente teve com o Nailson numa outra oportunidade,
de realmente trazer para o pequeno produtor, como você comentou, né, Leandro, a possibilidade dele ter acesso a tecnologias que há 10 anos atrás ele não tinha, né? Hoje a gente ouve aí sopas de letrinhas, né, Ju? IoT, dados, questão de machine learning, de muitas tecnologias, né? Muita gente, essas siglas e expressões são muito novas. Sim. Né? Até há pouco tempo a gente brincava, né? Tinha até meme e tudo, e algumas pessoas ainda fazem uma farra assim, ó, cloud, iCloud, como é que é isso? Nuvem, como que é? Então, se chover, vão cair as minhas fotos, vão cair meus dados e tal. Muita gente brinca, mas acho que a brincadeira vem da vontade de aprender, de entender como que funciona. Para quem está nesse ambiente, você toca ali. É muito fácil, né? É o seu arroz com feijão de todo dia. A tecnologia, ela está em tudo, mas como é que o agro recebe isso de vocês? Quando vocês estão vendendo esse produto, trazendo essa solução? Como é que é essa linguagem para falar com esse setor? Eu acho que a tradução disso é fundamental, né? Por isso que a gente foca realmente em entender qual é a necessidade específica para tentar, né, trazer a melhor solução para o agronegócio. E aí, agora falando um pouquinho sobre a da Rede, que eu acho que é super importante, porque nós estamos aqui, né? Sim. A da Rede, ela vem atuando no mercado. Ela é uma empresa que fez 11 anos agora, em abril. Ela vem atuando no mercado com foco em tecnologias de cloud há pelo menos uns 8, 9 anos. Não iniciamos a operação assim. E a gente tinha muito propósito de atender, né, os pequenos como os grandes em atender os grandes. E foi nesse mundo que a gente começou a se destacar e crescer cada vez mais. E aí a gente começou a atender empresas do agronegócio. A gente entendeu que tinha uma carência muito grande em tecnologia, que é o que a gente está falando agora aqui, entender, traduzir, implantar. E aí, há uns 2 anos e meio atrás, a gente decidiu, né, abrir uma filial em Ribeirão Preto para ajudar já empresas que a gente já atendia na região e expandir isso cada vez mais. A gente entende que ainda é muito carente a tecnologia aqui na região. E aí foi muito engraçado que logo que a gente veio para cá, a gente começou a escutar conversas assim, poxa, agora a AWS, né, tá em Ribeirão, a tecnologia tá chegando. Eu falei assim, nossa, mas vocês aqui já usavam muito, né? E não é difundido. Porque acho que está de uma forma tão natural que a tecnologia foi chegando e foi tomando conta que as pessoas não percebem. Quando elas pedem uma comida por aplicativo, ou quando elas fazem uma transferência bancária, já... Estão usando a nuvem, né? Estão usando a nuvem, estão usando a tecnologia. Só que às vezes eu vejo e percebo isso, que muita gente tem medo da tecnologia, tem vontade de aprender, tem medo, mas muita gente deixa de lado por ser muito técnico. Para vocês entrarem no agronegócio com isso, por exemplo, vamos pensar numa propriedade que hoje o agro ele foca em produtividade, que eu acho que tem tudo a ver com a tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia embarcada num grão de soja, por exemplo, é uma coisa fantástica, de pesquisa e de estudo. Mas vamos pensar aí num confinamento. Onde eu coloco a tecnologia de vocês num confinamento? Como é que funciona isso? Bom, a tecnologia e o que a AWS faz, ela é uma quantidade muito ampla de possibilidades. Pra você ter ideia, existem mais de 200 diferentes serviços, produtos que a AWS vende, pecinhas de Lego, um comprido, outro quadrado, outro redondo, que a gente pode usar para montar. Que são aquelas siglas, Leandro. Então, por exemplo, a IoT eu consigo ter acesso dentro da AWS. Você pode... IoT, inteligência artificial. Então, tem a solução de inteligência artificial, a solução de business intelligence. O que é isso? É pegar os dados lá, mexer e tirar uma ideia daqueles dados. Então, todas essas partes a gente tem à mão. E o trabalho de trazer isso, seja para o confinamento, seja para a colheita, seja para o estoque, é você ter uma empresa que ouça o teu negócio e fala, tudo bem, o que te dói no confinamento? Porque pode ser, numa empresa pode ser uma coisa, na outra empresa pode ser outra. Sim. Por isso que o Adriano falou que a gente não chega com uma solução pronta. Você monta o quebra-cabeça na propriedade. Exatamente. Você chega... A gente tem, assim, mapas gerais de quebra-cabeça. Como é que eu vou montar aquilo ali? Olha, para esse tipo de solução é mais ou menos assim. Agora, mas eu tenho que ir lá ouvir o cara, entender o que dói para ele. Assim, o meu problema é esse aqui. É na entrada
dos animais, na saída, na alimentação desse animal. Aonde você está sentindo que é o teu gargalo de produção? Legal, então isso aí a gente consegue controlar. Se for na alimentação, como é que a gente ajuda o mix, acerta automaticamente o mix de alimentação? Aí você tem aparelhos integrados com todo esse software que a gente desenvolve, que fica lá na tal da nuvem, sem você precisar colocar um servidor, um computador ali dentro da tua instalação, e você consegue, então, resolver aquele problema. Mas a solução, na verdade, está na cabeça do cliente. O cliente é que sabe daquilo. Agora, tem uma coisa que me incomoda. Aqui eu tô com 3 monstros de tecnologia. Ok, vocês têm essa expertise. Mas e o cara que está lá na fazenda, que é o colaborador da fazenda? Você vai e monta todo esse processo, esse quebra-cabeça, faz um trabalho sensacional. Como é que está isso lá no campo para desenvolver depois? Porque tem que operar isso. Eu acho que hoje a tecnologia ela vem, né, mudando muito conforme o tempo, né? E vem evoluindo assim de uma forma velocidade da luz, né? Exatamente, velocidade da luz. E o que o Leandro comentou é fato, né? A gente consegue oferecer uma solução de baixo custo, uma carga de trabalho fantástica, uma potência, né, de tecnologia muito grande, né? E aí o que acontece? Como é que isso chega lá na ponta? A gente entende que em muitas localidades tem dificuldade até de sinal de celular. Sim. Uma realidade do agronegócio. Uma realidade. Sim. A gente atende as 2 maiores empresas do mercado aí de produção de carne e tudo mais. E a gente sempre acompanha muito a evolução de algumas coisas. Você chega lá numa fábrica e às vezes não tem sinal. Como é que você resolve isso? Sim. A gente consegue colocar a tecnologia lá dentro e aí quando receber o sinal a gente transfere isso para a nuvem. Então tem uma série de ações que a gente pode tomar para que aquilo chegue na ponta e facilite a vida do agricultor lá. E a gente vai ver o que tem disponível, né? Então, exatamente. Tem, por exemplo, um acesso de internet via Starlink. Bota lá a anteninha dos caras, e tem outros concorrentes, eu citei esse nome, mas podem ser outros. Sim. Com aquilo ali, você tem acesso a toda a tecnologia que a AWS criou, né? E através do serviço da rede, a gente vai montar essa tecnologia para você, inclusive o acesso, se for preciso. Sim. E eu acho que você perguntou sobre como é que isso acontece depois. Você treina o meu pessoal? Então, a gente tem 2 possibilidades. A gente pode manter para o cliente. Olha, eu vou cuidar para você. Eu venho e te dou esse suporte. E vou te dar esse suporte, mantém isso funcionando, a gente acerta o que você espera o que você diz, o que você entende como funcionando. Qual é a velocidade, qual é a quantidade de dados que você vai colocar ali, que informação você quer extrair dali. É a manutenção. A manutenção efetiva. E eu posso, nesse processo, se for interesse do cliente, se ele quiser ter uma equipe própria, eu vou transferindo esse conhecimento para ele. Porque é do nosso interesse do que o cliente conheça mais, porque ele conhecendo mais, ele mesmo vai ter as ideias, como eu falei aqui atrás, né? O conhecimento do agro está na cabeça do agricultor. Então, assim, ele mesmo vai ter depois, se eu usasse isso aqui que esse cara me falou para aquela situação que eu encontrei lá atrás. Aí ele vai me perguntar, pô, Leandro, isso aqui dá para fazer? Não, dá, vamos sentar, explica melhor aí, porque acho que dá. Às vezes vão durante evoluindo. Entrevistas em propriedades rurais, às vezes algum produtor fala para mim, o que você quer que eu fale? E eu sempre falo, o senhor que vai me falar, porque quem entende do seu negócio é você. Eu acho fantástica essa questão de não ser uma receita pronta e ter a possibilidade de juntar pecinha por pecinha e fazer com que o dinheiro dele renda muito mais, com que a propriedade dele fature muito mais, mas não é nem tanto faturar mais e o dinheiro render mais, é ele deixar de ter percas, especialmente em maquinário. As indústrias, por exemplo, porque a gente fala muito de agro, então a gente pensa muito em fazendas, mas não. Nós temos o agro também na indústria muito forte, arroz, feijão. Quando a gente vai para a soja, você tem o óleo de soja e N produtos que vêm do campo. Então esse maquinário ele também depende muito dessa tecnologia. Qual que é a diferença de fazer um confinamento, ou às vezes uma propriedade ali que tem os silos, né, que tem câmara fria, que também precisa armazenar o grão para não perder umidade, para a indústria? Como é que vocês fazem esse? Também é assim? Até antes de vocês responderem, eu queria até adicionar um ponto sobre como chegar, né, da melhor maneira possível ali no produtor, né?
A da Rede é uma grande parceira do Gatua, e realmente essa proximidade, né, com o Gatua, com esse projeto até, acho que isso é muito importante, né? A gente começar, a da Rede, a AWS, começar a falar na linguagem do agro. Sim. Né? Buscar isso, né? E até depois a gente tem um convidado que é o Diego, né, que hoje é o responsável dentro da Rede por falar a linguagem do agro, né? Então acho que isso é muito importante. A gente fala muito de tecnologia, a gente sempre toca nesse ponto, mas as pessoas são essenciais, né? Essa construção dessa conexão, exatamente. Né? O agro, ele gosta muito do tete-a-tete. Mas é um tete-a-tete que eu quero entendendo o que você está falando. Para eu confiar em você, eu preciso entender o seu raciocínio e entender que você é confiável para estar porteira para dentro. Claro. A gente tem um caso muito legal na da Rede, de uma empresa, que eu não posso citar o nome, mas ela trabalha na venda de equipamentos, vou chamar venda de equipamentos para ser o mais simples possível, para o agro. E aí o que acontece? Ela sempre produziu os equipamentos, ela é uma líder de mercado. E a gente começou a identificar que precisava levar mais tecnologia, né, lá na colheita. E a gente desenvolveu um projeto com eles, que basicamente era um produto, um IoT, que era plugado num equipamento para acompanhar, monitorar e levar esse dado para a nuvem. Vamos lá, vamos simplificar. IoT. Vamos... IoT é um dispositivo, né, que você usa ele para a gente... Como posso explicar? Para todo lado simples. que toca. Vou tentar aí já ajudar. vem um dispositivo ali no meio. Para todo lado. Eu não quero falar. O IoT é sigla para inglês do Internet das Coisas. Sim. Então, a internet, como a gente começou, a internet das pessoas. Eu mando uma mensagem para você, para o Bruno, a gente conversa através da internet. O que é a internet das coisas? São as coisas conversando entre si. É o trator conversando com o frigorífico. Os equipamentos conversando entre si e eles mesmos resolvendo o que vai acontecer na produção, ou no controle, ou no estoque, onde é que é. O maquinário agrícola autônomo já é uma realidade. Sim, né? Em Goiás, nós temos indústrias que têm pouquíssimas máquinas operadas com a pessoa lá, né? A lenha, né? Agora a gente já vai falar que é a lenha, né? Sentado lá e tal, porque tá tudo na palma da mão. Sim, exatamente. Lógico que são um investimento que esse produtor faz, que esse dono de usina faz, que ele é altíssimo. Então, eu preciso ter alguém bem treinado para fazer isso, para dar sequência no investimento que eu fiz. Não adianta eu ter um trator autônomo lá, que eu paguei, sei lá, 3 milhões nele, e eu não vou extrair o máximo que esse maquinário pode me dar. Você tem que extrair o máximo do maquinário com IoT, ou com o nome que você quiser dar, e você consegue tirar dali ideias que você não teve. Que é o que a gente chama de Business Intelligence, inteligência de negócio. O primeiro caso no mundo de BI, Business Intelligence, é um caso bastante curioso e aconteceu numa rede de postos americanos chamada 7-Eleven. Uma vez, um cara lá que gerenciava uma determinada região dos Estados Unidos, ele colocou as fraldas perto das cervejas. E aí ele descobriu que a venda de cerveja cresceu imensamente. Por quê? Vai, marketing. Você vai segura essa, marqueteiro. Perfeito. Aí o cara assim, amor, tá sem fralda. De madrugada, de noite. Aí o cara vai lá, pega o carro, compra a fralda. Aqui do lado terceiro, vou pegar a cerveja também. Já leva. Então isso é inteligência de negócio. É você extrair do dado um negócio que você não tinha se percebido. E você consegue fazer isso hoje com... Mas, Leandro, por que tem que ser tudo tão americanizado se nós temos competência para criar até melhor? Você sabe disso. Não, a gente tem a competência e a gente tem ideias muito melhores do que eles também. Mas a gente tem uma coisa que o americano não tem, que é o improviso. Eles são muito geniais. Eles construíram a base de tudo isso. Sim. Mas a hora de improvisar com esses elementos e tirar o coelho da cartola, o brasileiro é imbatível. Sim. Sim, sistema bancário brasileiro não tem igual. Na frente. Na frente. Censo no Brasil, na frente. Uma série de outras soluções a gente só faz igual. Mas a gente pegou o melhor que eles montaram lá, a ideia genial que eles tiveram, todos esses termos e vamos inglês, abrasileirar para brilhar. Exatamente. Para brilhar. Exatamente. E usando esse dispositivo para, né, extrair as informações, conectar ele com os outros equipamentos. E o que acontece? Isso funcionou tão bem que ele passou a vender essa solução para os concorrentes dele. Olha. Então,
a tecnologia dentro da empresa passou a ser uma força de venda, um negócio novo. Sim. E hoje está em torno de 30% do faturamento deles. Que legal. Então, assim, você vê que uma tecnologia que foi para resolver um problema se tornou um produto que está sendo super bem aceito no mercado. Sabe, Bruno, a gente tem em Goiânia uma empresa, vou fazer como você, não vou falar o nome. Quando eu visitei essa empresa para fazer um trabalho com eles, que eu vi um maquinário de uma marca que eu nunca tinha visto antes, maquinário de mineração e agro, eu achei muito interessante, primeiro, eles apostarem, você vê que o perfil também do empresário, né, do agricultor que absorve isso, ele tem um perfil também, agora está ficando um pouco mais abrangente, mas ele tem um perfil mais ousado, de acreditar na tecnologia, na modernidade e abrir a cabeça. Sim. Falei, nossa, que legal, muito bonita a loja de vocês e tal. Aí contei, né, quantas máquinas tinham no pátio e tudo, fui entender, estudar cada uma para operar ali por um momento, para gravar e tal. Mas ele falou assim, vem ver meu estoque. Quando ele abriu o estoque, eu falei, o quê? Vocês são da China? Como é que é isso aqui? Porque o estoque dele é 50 vezes maior a fachada. Porque ele apostou justamente em tecnologia e venda online. Eu falei, mas como que pode vocês serem tão, como fala, conservadores na questão de equipamento, do que você vende, para quem você vende, porque a gente viu uma oportunidade de negócio gigantesca. E aí isso foi embora. Então, hoje, o faturamento deles com venda online é gigante. Tem muito mais funcionário dentro do estoque deles, se mexendo o tempo inteiro, do que no pátio mesmo para vender o maquinário. Isso é graças à tecnologia, né, Ju? E realmente, assim, a gente vê como o agricultor brasileiro, por mais que a gente tenha essa visão de muitas vezes, e uma realidade até, né, da tecnologia não ter chego lá, a própria conectividade, né, que é um problema do agronegócio aqui no Brasil, mas é uma realidade. O agricultor brasileiro, ele é mais digitalizado do que o agricultor americano, né? Então, assim, por mais que ele ainda não utilize inteligência artificial ali na sua lavoura, na sua fazenda, ele já tem o celular, ele já usa um e-commerce, ele já está comprando, por exemplo, insumos, maquinários. Então, realmente, é esse trabalho de facilitando o entendimento ali, tornando mais fácil, né, o acesso à tecnologia. Por isso que é tão importante o trabalho de uma cooperativa, por exemplo, mas de uma empresa como a da Rede também, que entende a necessidade, fala, legal, essa é a realidade, constrói essa solução junto com o agricultor, junto com a empresa, né? E é uma coisa que é meio feita ali artesanalmente, né? Para uma pessoa, né? Exato. Cada caso é um caso. Sob medida, né? Sob medida. Exatamente. Sob medida, exato. E você estava falando do lucro, né? E do risco. Sim. A gente tem que pensar o seguinte: o lucro é o prêmio para quem toma o risco. Você não vai trabalhar de uma maneira irresponsável. Sim. Mas você vai escolher, falar, aqui eu vou tomar o risco de fazer um negócio diferente que não vi ninguém fazer. E aí o uso da nuvem, ele vem para quê? Viabilizar você experimentar aquilo ali. Porque você vai gastar pouquinho, vai fazer um teste, e aí você vai olhar e falar assim, pô, não é que o negócio funciona? Vou botar mais dinheiro nisso aqui. E aí você vai vendo aquela linha de receita crescer porque você fez uma coisa diferente. Como a agricultura de precisão, né? Não precisa mais ele investir milhões e milhões para fazer. Vai de acordo com o que ele tem lá, arriscadinho para ele. O que o grande produtor do meu lado faz, eu também posso fazer graças à tecnologia, sem ter que gastar a mesma quantia. A mesma coisa, exatamente. E principalmente, que é a questão da nuvem. Eu vou bater de novo nesse ponto. Colocar muito dinheiro na frente. Você, com uma quantidade razoável, aceitável de investimento, você consegue começar a experimentar a nuvem e experimentar a mudança tecnológica. É poder errar, né? Errar exatamente. E corrigir de com novo. Menos investimento, corrigir o seu caminho. Não é errar, é aprender com a experiência. Sim. Você experimenta, olha, mede, aí você fala, não, mais para cá, mais para lá. E aí quando você viu aquela soma daqueles pequenos incrementos de produtividade, te deu um incremento muito maior do que o teu concorrente, e aí você criou algo que ninguém tinha visto ainda. Agora, gente, eu andando por aí, gravando no Brasil todo, né? Mais especificamente em Goiás, eu já vi bastante coisa diferente que me surpreendeu. Já tem um chip no rumen da vaca,
né? Que é interessantíssimo. As câmaras frias, aquele produtor que instalou 50 famílias na propriedade, tirou o pessoal do serviço braçal e fez os meninos estudarem software e todas essas siglas aí que vocês usam. Já é muita coisa para a gente, inteligência artificial e tudo mais. O que mais vem por aí de tecnologia, essa tendência, especialmente para o agro? O que nós podemos esperar para o setor? O que vocês estão enxergando? Agora acho que a gente esteve juntos lá num evento da AWS no final do ano, o maior evento de divulgação mesmo, de novidades e tecnologia, que acontece lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E a gente entrou no evento e saiu escutando inteligência artificial generativa, né? E a generativa já é nova também. Né? Uma especialização da inteligência artificial. Então já vem com uma... O povo está aprendendo a usar o chat GPT ainda. Gente. E já veio outro negócio por cima. Eu acho que a gente pode até aproveitar a presença aqui da rede para entender um pouquinho Vamos mais. Fritar, né? Primeiro, dados, né? Eu acho que tem um ponto que vem antes da inteligência artificial, que é a questão dos dados, né? Assim, a gente conseguir tirar o melhor do que eu tenho, realmente... Aquela indústria ao céu aberto, eu consegui entender o que de fato está acontecendo nessa indústria, né? Ou seja, tirar os dados ali, tirar as informações, como você comentou, né, Leandro? Então tem todo um trabalho realmente para a gente conseguir entender, primeiro capturar esse dado, entender e tirar valor dele, né? Então hoje se fala que os dados são o novo petróleo, né? É o que dá valor, realmente é onde você consegue tirar novos valores para sua empresa, para sua fazenda. Então acho que tem essa questão, vamos entender que raios de dados são esses? O que são os dados? Como que eu transformo isso em informação? Você vai andar com o produtor na roça? Podemos dar uma voltinha, não tem problema nenhum. Como a gente vai adorar, mas a gente vai aprender muito. Não vai dar volume. A gente tem que saber diferenciar a inteligência artificial da inteligência artificial generativa. O que é inteligência artificial? É você, a partir de dados que já existem, baseado naqueles dados, naquelas informações, os ciclos de colheita, a produtividade de cada ano, que tipo de insumo... Tudo que ele fazia no olho. Tudo que ele fazia no olho, você coloca no que a gente chama de banco de dados, e aí você olha para trás, para tudo que aconteceu, e fala, se eu fizer assim, vai ser diferente. Porque teve um ano específico que eu fiz diferente de todos os outros, e aquele ano foi fantástico, e nem era para ter sido tão bom, porque o tempo não foi tão bom. Meteorologia é muito isso, né? Não, meteorologia trabalha com isso. Talvez tenha nascido na meteorologia essa disciplina da tecnologia da informação. Previsão. A inteligência artificial generativa, o que é generativa? Porque ela gera o conhecimento. Ela pega aquele dado do passado, que você trouxe para a inteligência artificial, e ela consegue... alcançar uma coisa, extrair uma coisa que não está escrita ali. Por exemplo, me gere, baseado no meu histórico todo de produção, uma estratégia por exemplo, para insumos, para implementos que eu vou colocar na minha lavoura esse ano, para eu crescer. Me diz uma coisa que eu não vi. A inteligência artificial generativa, ela traz para a gente algo que a gente nunca experimentou. Então, você pode chegar lá e falar assim, me gera uma foto do Bruno de terno, uma coisa que eu nunca experimentei. Então, ele vai lá e vai pegar a foto do Bruno e nunca viu o Bruno de terno, ela vai pintar o Bruno de terno. O que daria para a gente fazer agora? Agora eu vou puxar a sardinha para minha lata, né? Com o meu povo. Muito. A gente teve agora um pepino gigantesco com a soja. Quebra de safra. E aí vem efeito dominó. Sim. Se não tem soja, também não tem frete. Se não tem frete, não tem caminhão rodando. Se não tem caminhão rodando, e não tem soja, combustível, aí começa e vai virando efeito dominó e fica ruim para todo mundo. O que a tecnologia poderia fazer hoje, né? A da rede, a AWS poderia fazer para ajudar esse produtor de soja lá no campo? Porque tudo que eu consegui fazer de caixa da minha reserva de emergência em outro governo que eu tive, eu acho que o governo é um dos pontos, né, que acabam influenciando, porque a gente tem também questão climática. Sim. Talvez eu até tenha esse capital, mas será que eu consigo plantar de novo? Se eu plantar de novo, como é que a gente tem a questão da venda antecipada também? Quem vendeu antecipado, antes comprava por 3x um insumo, semente, tudo. Agora custa 6x e ele não tem mais essa reserva. Como é que ele vai fazer? Como é que a tecnologia vai ajudar ele nisso? Isso que o Leandro comentou agora há pouco
é o trabalho que precisa ser feito. Usar a inteligência artificial para a gente antecipar essas análises e conseguir se programar para o futuro. É porque ele tem que continuar plantando. Exatamente. Só que se você já se programar para o futuro, já preparando talvez um crescimento ou uma mudança, para você não ter esse impacto, se tiver alguma coisa no meio do caminho, o impacto pode até acontecer, só que ele vai ser menor. Vai sentir menos. Vai sentir menos. Complementando o que o Dri falou, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Uma quebra de colheita, isso acontece com alguma frequência, Sim. mais até talvez que a gente gostaria. Sim. Mas a pergunta é, os dados, né? Imagina se eu pudesse pegar todas as ações que todos os produtores tiveram nas quebras anteriores. Comparar todos os produtores e falar assim, que produtor se deu melhor com a solução de arremedo lá que ele fez? Foi os produtores que tiveram tal estratégia. Então, a inteligência artificial ela consegue olhar isso e dizer para você, Juliana, olha só, se der um problema na colheita, faça assim. Porque está provado pelos dados que você, em 90% das vezes, quem tomou essa ação conseguiu se recuperar. Bruno, se eu for enchendo a minha nuvem daqui a 20 anos e tiver outra quebra de safra forte, assim como a gente está tendo essa, né? Só que há 20 anos atrás não tinha como encher a nuvem. Mas a gente fala brincando, né, Ju? Mas é exatamente isso, né? É realmente, assim, os dados apoiarem a tomada de decisão, né? Sim. E quanto mais base histórica você tem, mais fácil fica para a inteligência artificial generativa conseguir analisar aqueles dados e dar os melhores caminhos, né? Eu acho que se a gente for conversar aqui, tem muita coisa pra gente falar, muito conteúdo. Mas, Ju, eu queria ouvir alguns cases de sucesso, eu queria ouvir um pouquinho mais, assim, de uma situação real. Eu acho que o Diego poderia acrescentar nessa conversa. Vamos chamar o que o você Diego, acha de convidar ele aqui? Ele vai falar pra gente, depende ou não? Vamos convidar ele pra cá. Diego Maglio, ele é gerente de contas. Vamos fazer um ao vivão aqui, trocar de lugar para a gente poder falar sobre isso também. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Adriano, muito obrigada, viu? Deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Diego Maglio. Falei certo? Isso aí. Diego Maglio Sampaio. Sampaio, gerente de contas. É você que tem feito tete a tete, conversado mais com esse agro. O que esse agro está precisando da tecnologia? Está precisando justamente isso que você falou agora, o tete a tete. E a gente está ali sentado com o produtor, com o cara da empresa que cuida da tecnologia, para a gente poder traduzir, né, isso tudo que a gente está falando aqui, essas siglas, né, na linguagem que o cara vai entender e mostrar para ele que isso funciona, né? Então, estratégias que a gente tem usado aqui, né, com as parcerias que a gente tem aqui na região, de entender quais são as dores aí desse pessoal e propor, né, que ele teste isso, que ele veja isso funcionando. O produtor, ele precisa ver. Exato. Sim. Ele precisa apalpar. A gente comentou bastante sobre isso, né? Da necessidade... Ele precisa ter isso, né? Ele precisa enxergar. Eu acho que, num ponto, a tecnologia com o agro, ela é muito boa, porque o produtor, ele gosta de trabalhar muito firme, ele gosta de confiar nas coisas. Eu não imagino que exista algo mais confiável do que número. E a tecnologia traz o número. Sim. Mais uma vez, os dados. Quais são os grandes desafios, Diego, as maiores dúvidas que esses produtores, não só produtores rurais, mas a indústria, as empresas que estão diretamente ligadas ao agro, que tanto eles perguntam para você? Custo, principalmente. Quanto isso custa, né? Eu já ouvi falar muito. Uhum. Onde está, né? Onde ficam essas informações? Onde vão estar armazenados? Se der um problema, já escutei até falar. Alguém vai saber? Né? E se chover, o que acontece lá com a nuvem? Então, já ouvi isso, né? Muito, inclusive. O agro, ele tem essa pegada muito simples, né? Sim. Muito prático. Sim. Tudo lá é muito prático. Sim. Então, tem que existir uma comunicação que possa deixar esse produtor confortável, né? Porque de repente, ele tem 60, 70 anos que ele está lá no campo produzindo. Mas ele mandou o neto lá para a Califórnia para estudar. O neto chega, ele vai conversar com o neto, ele custa entender o que o neto está falando, porque ele vem de fora com muita informação. Sim. Especialmente tecnologia, muita informação técnica. Para não afastar o seu cliente, não afastar esse produtor, é necessário que exista esse tipo de comunicação, né? Uhum. Sim. Acho que sim. Primeiro é a questão da confiança, né? Acho que é um mercado que é muito familiar, né? Então vem ali aquela hierarquia, né? De
pô, o cara é o dono da terra, que tem o filho que vai cuidar e vai deixar ali aquele legado. Então, Fazer sucessão familiar, né? Exato, confia muito, né, no que ele está construindo como família e como empresa, né, e como legado que ele vai deixar até. Então, esse é um ponto que, assim, é importante para a gente dar os primeiros passos, né, conquistar essa confiança, mostrar o que a gente veio fazer ali, o que a gente está falando, e lógico, de uma maneira que a gente consiga falar na linguagem que ele vai entender, porque não adianta nada chegar lá falando um monte de sigla, né, diferente, que aí, cara, é muito complicado, né, a gente, mesma coisa dele vir falar comigo e começar a falar de algumas coisas ali do agro que, pô, Que dificilmente... cultivar é essa? no dia a dia, né, dificilmente eu vou, né, saber. Então, Aham. assim, a gente primeiro equalizar, né, essa conversa, né, essa linguagem, e trazer, a gente fala muito de provas de conceito, né? Legal. A gente É. tem uma palavra que é Comum assim, na indústria de TI, na né? indústria Prova de conceito. tecnologia. O que é isso? É o São Tomé, ver para crer. Exato. Olha só. Então, assim, o que é o ver para quê? Ah, tá bom, você me falou que você consegue extrair informações Agora, dos meus dados. prova. Me mostra aí. Aí você combina com ele e fala assim, ó, não consigo fazer para todo o seu ciclo de produção. Mas, por exemplo, lá a gente volta no exemplo para a mistura da alimentação do gado no confinamento. Vamos fazer só para esse pedacinho? Eu faço, a gente vai, escreve o que a gente quer fazer, a gente vai na AWS e fala, ó, AWS, produtor tal quer fazer isso. Você paga para a gente? E eles pagam. Você paga, você faz de graça, você vê funcionar e fala, não, gostei. Agora eu quero botar no ciclo inteiro. Mas é o ver para quê? Você vai lá, experimenta, o Diego traz a requisição para a gente monta tudo isso e tenta fazer, muitas vezes até sem custo nenhum para o produtor. Ô, Bruno, esse é um trabalho muito delicado e eu acho que é um super desafio. Você unir uma ponta que ela foi gerada na base da honra e da confiança Sim. com uma outra ponta que ela vem flutuando. A nuvem. Não é palpável, né? Literalmente, não é Pra eles, palpável, assim. Quando você consegue unir isso, é muito interessante. Com certeza. Só que precisa haver essa conversa. É como o Diego virar para você e falar assim, Bruno, abre a sua gaveta de cueca, que eu quero ver. Você Mas vai isso, passar para dentro da propriedade dele e aí lá você tem cueca nova, cueca larga, antiga, furada. Então tem que haver essa confiança, trocando assim em miúdos, né? Até um pouco chulo, mas é verdade. Você vai entrar na minha casa e eu vou Na te contar intimidade onde da está minha tudo. produção. Sim. Ó, tem uma goteira aqui, ali tá vazando aquele cano, aquele fio ali tá descascado. Até onde, né, a gente consegue tirar isso desse cliente em potencial sem incomodá-lo? Mas isso que é o legal, Ju, porque é uma realidade do agronegócio, né? Você pega, assim, até as diferenças nos setores mesmo, né? O agronegócio tem uma realidade, por exemplo, o setor financeiro é totalmente outro, né? O setor financeiro, a gente comentou aqui que totalmente avançado, né? Ele já nasceu dentro da tecnologia, né? Tem essa pegada de tecnologia muito forte. O agro é esse trabalho realmente de ganhar confiança, de começar a mostrar resultado. E começa devagar, né? E leva um tempo, né? Leva tempo. E, Bruno, e mais que isso, né? Essa é mais uma área que o Brasil está na frente dos outros países. Exato. A gente tem uma lei muito moderna de proteção de informação, que é a tal da LGPD. Isso, extremamente importante e relevante. Porque é o seguinte, o produtor ele pode ter tranquilidade que daquela informação que ele vai compartilhar com a da rede ou com a AWS, ela está protegida pela lei. Sim. E a gente sabe a responsabilização que a gente tem sobre aquilo. O nível de sensibilidade daquela informação de contar lá, que você falou, da goteira e tal. Como a gente vai tratar isso? Então, o arcabouço legal dessa natureza, ele é muito bom aqui no Brasil, né? E a outra coisa é que a segurança é importância zero para a da rede e para a AWS. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente monta lá o Lego, né? Quando a gente monta o desenho, é como a gente vai fazer algo que seja seguro e que reduza muito o risco de qualquer perda de dados, de qualquer vazamento de dados. E se houver, como a gente conserta isso? Sim. A gente chama de remediação, dar o remédio. Sim. Como a gente faz a remediação desse problema? Então, isso tudo é discutido na hora que o produtor chega, ou qualquer cliente de outra indústria, fala para a gente, gostei da prova de conceito, do experimento. Agora eu quero fazer para um ambiente maior. Aí a gente vai sentar e vai olhar todos esses pontos para que o cliente fique
tranquilo, seguro, ele tem que ele está ir protegido. degustando e confiando. Sim. Inclusive com um acordo de confidencialidade, né? Então a gente tem documento para isso, a gente Olha. apresenta para o cliente e fala, pô, para você ficar mais tranquilo, né? E para a gente também, então vamos, né? Fazer as coisas aqui de uma forma. E foi tudo muito legal, rápido, né? Antigamente muito. você tinha feijão preto, feijão carioca, feijão roxo. Hoje tudo virou número. Sim. É a tecnologia Sim. Em prol do em tudo. agronegócio. Aí sim. você tem hoje as cultivares com números. E aí tem a questão dos testes, né? A Embrapa trabalha muito com isso, a Muito. Emater faz muito isso. E você vê mesmo, né? Aquele mais antigo, aquela cultivar, a variedade mais antiga, ela tá ali meio assim. E aí, às vezes, você olha um pé de feijão da de agora, ele já tá mais bombado, mais robusto, tá mais verde. Deram uma vitamina ali para Ele ele. encheu mais a Sim. vagem e tudo. Então, por mais que a gente fale, não quero saber disso aqui na minha fazenda, não tem jeito. Isso Não é uma tem. questão cultural, né? Assim, o negócio antes era muito no feeling do produtor ali. E muitos já estão entendendo que isso é Não algo tem que como fugir. Não, se você não fizer, o outro vai fazer. E vai sair É. na frente. vai Vai ficar sair para na sua trás, né? frente. Esse foi um ponto até que, até antes de eu entrar nessa seara, sobre a segurança, né? Não é à toa que os grandes bancos, né, Itaú, Nubank, estão na AWS, né? Então a gente tem uma segurança nos dados muito grande, né? Mas tocando nesse ponto de que você falou aí que estava no feeling do produtor, né? Na conversa com o Nailson, ele comentou sobre o vô dele, né? Que olhava o céu de manhã, Pode E- plantar. Não pode Ó, plantar. vai plantar que vai chover à tarde. Hoje, Meu pai mas era são assim. pessoas assim que nasceram ali no agro, e cada vez mais, né, a gente, o agricultor brasileiro, a média de idade já é uma média bem baixa comparada com outros países, né? Sim. Então a gente vê que é um agricultor mais jovem e que às vezes não tem esse feeling, entendeu? Às vezes ele não vai ter o feeling daquela pessoa que nasceu ali, do pai, que... E mesmo se tiver, cara, eu acho que isso é importante. E a tecnologia também, a junção disso, É isso Exato. que eu ia cara, falar. o A resultado tecnologia vem pra... vai É. ser muito mais Mas ser assertivo. assertivo. Porque o agricultor, né, o tradicional que fazia dessa maneira, ele olha e ele sente. Ele sente o que, na verdade? A umidade, sente a temperatura, sente o vento, a temperatura do vento. Sim, Na verdade é isso, ele olha, ele alcança aquilo e, Sim. Acho e, que uma e ponta define. é respeito e a outra ponta, ela é aposta. É, Eu vou apostar no que o meu filho está falando. Eu vou isso. apostar, né? Porque ele é muito jovem. Quando ele vai na roça, o cara olha nele Ele assim. assim. Esse camarada tá muito novinho para me ensinar O coisa que esse aqui. cara vai Como me é que falar vai aqui, né? ser? Mas isso é importante dizer, que assim, pô, a gente não tá aqui pra substituir algo ou Sim. substituir Nem alguém. prescrever nada Isso pra precisa ninguém. ficar claro. E eu não quero ensinar o cara que Aham. é o deus daquele negócio, entendeu? Ele sabe o que ele tá fazendo e deu certo a vida inteira, só que eu posso potencializar aquele conhecimento dele. E somar. como potencializa? Você pega isso, tudo que ele sabe, esse exemplo que eu dei, e que é a coisa bonita do modelo, e ensina para a máquina. Você pega aquilo que o agricultor sabe, que ele aprendeu com o avô, com o pai, em todos os anos de produção, e ensina para a máquina. E a máquina vai começar a usar o que ele conhecia e ter ideias que ele não teve. E quando ele entender que isso descansa ele, o corpo dele, inclusive, a mente dele, que ele pode ter mais qualidade de vida Sim. com ele mesmo, cuidar da saúde, porque no campo. Ter mais tempo com a família. Com a Inclusive, ele vai poder família, pescar de final de semana lá e deixar a máquina trabalhar pra ele. Mas ele pô. fica de olho. Mas aí ele pode ficar de Mas olho ele no tá de olho no celular. No celular, Exato. olha lá no celular. E as pessoas, às vezes, elas têm um receio sobre... Quando a gente fala disso, né, de ensinar as máquinas, não, a máquina vai tomar meu lugar. Não vai. O que é Capacite-se. Não, e Não outra é? coisa, assim, quando você trocou o cavalo pelo motor a combustão, imagina como foi assustador para as pessoas ver uma carruagem andando sozinha, uma carroça andando sozinha. Ah, ainda bem que naquela época eles deram jeito de fazer o feijão tropeiro, né? Senão ele não tinha feito. Não tinha hoje feijão Já tinha dado tropeiro. tempo, né? Então, Né? assim, aquelas pessoas, quando a humanidade criou essa tecnologia, elas se assustaram muito mais do que a gente se assusta hoje. E a gente E já usou vem isso... amaciando nossa carne, né? Leandro? Já tem um Exatamente. tempo, né? E a gente usou isso para quantas coisas maravilhosas. Sim. O que está acontecendo agora, daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, como eu consegui aumentar minha produção por causa daqueles malucos lá que E falavam é de negócio de necessário. IoT. A gente está falando de alimentação, quando a gente fala de Brasil, vocês que estão sempre em feiras e tudo mais, e vão para fora e veem isso, quando a gente fala, de onde? Ah, do Brasil.
Quando você fala do agro do Sabe. Brasil, eles lembram a gente na hora da nossa responsabilidade com a alimentação mundial. Como é que você vai produzir muito em ritmo industrial sem tecnologia? Sem tecnologia. E não só da quantidade, mas da qualidade, Juliano. Sim. E nessa minha vida que eu passei por essas multinacionais, eu tive contato com muitos americanos, europeus. Eles ficam chocados com a qualidade da comida Eles que a são gente tem loucos aqui. com o Brasil, né? Das frutas, da carne. Falei, olha, a comida que vocês têm aqui, a gente não tem em lugar nenhum do mundo. E aí eles ficam realmente encantados e querem ter também acesso a tudo isso. Ô, Diego, Oi? quando a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que surge é os termos técnicos assustam muitas pessoas. Não só do agro, da indústria, aqui da cidade, de Quem não é o vários... dia a dia, né? Do dia a dia, Para vocês que estão nisso, é tranquilo. Para mim, que estou na comunicação, tá tranquilo a câmera, o microfone. Mas para quem não tá, já fica mais acanhado. Aí tem essa questão da nossa transição de linguagem que a gente quer fazer, tentar simplificar isso para que seja acessível não só para o agro, mas para todas as pessoas. Eu acho que é bacana dividir o conhecimento, tentar levar uma comunicação mais simples disso. A gente está indo para o campo com a informação, né? Levando para ele, simplificando. E essa volta de informação, né? O cara do TI, o nerd aqui que estuda o tempo inteiro os dados, a nuvem e tal, inteligência artificial e viaja mundo afora. Como é que vocês estão recebendo as informações do agro? De ir para lá, de ver como que é no dia a dia mesmo? A gente tem... o nosso modelo de trabalho é escutar muito, né? Que o nosso trabalho é muito consultivo, então a gente precisa escutar bastante primeiro, entender as dores ali e transformar isso numa arquitetura de tecnologia para depois poder traduzir, né? Então, aí até volta na questão da prova de conceito, né? Pô, Diego, beleza, você tá me falando que isso aqui vai funcionar, mas como que vai funcionar? Peraí, eu vou te mostrar. E a gente tem como parceiro ali a AWS os mecanismos, né, para trazer isso, esse teste, para que mostrar que isso funcione, para aplicar o resultado disso e falar, cara, era isso que você queria ver? Tá aqui, ó. Tá em números, né? Tá na tela, tá na palma da sua mão, muitas vezes, né? Tá na tela de um notebook, numa apresentação. Então, pô, legal, isso na prática, né? Então, não só falando o techniquez ali, mas mostrando, né? Com números, com informações, com gráficos, né? Com como que isso acontece, né? No dia a dia. Então, acho que esse é um pouco do que a gente tem feito, né? Além de que, assim, a da rede tem um trabalho muito grande de evangelização em cloud, tá? Tem alguns canais, né, no YouTube, no Telegram, onde as pessoas que são mais, vamos dizer assim, leigos naquele assunto, a gente consegue... Você acha que a nuvem é a porta de entrada para a tecnologia? Hoje sim. Hoje sim. Começa por aí. Começa, porque pô, você pega o seu celular, todo mundo... Uma criança olha um smartwatch, um smartphone, já vê aquela tela brilhando ali, já quer ficar apertando. Então, gente, é incrível esses sistemas, né? Já você nasce tá aqui ali, né? com o seu Apple Watch, de repente ele manda você ficar em pé. Apple Como? Watch? Ele tá colhendo Ele Apple tá Watch. colhendo as informações. Tem até, vira meme, Virou né? meme, virou Porque você vê, as pessoas querem tanto falar sobre isso, elas brincam com isso, mas eu acho que tem hora que a gente brinca no desespero de querer aprender. Sim. Como que o seu relógio, ele tá medindo o tempo inteiro a temperatura do seu corpo. A pressão, a temperatura. Né? São os dados de novo. Os dados de novo. Assim, o paralelo é perfeito. Né? O relógio é um IoT, uma internet das coisas, que entende como o nosso corpo funciona e que dá dicas pra gente como que isso de é como possível? viver melhor. O meu relógio sabe mais do meu corpo do que eu. E o que tem sido feito, né, o IoT, né, que no caso não é o Apple Watch, um relógio e tal, é uma pecinha, vamos dizer assim, que vai lá na máquina, Na na colheitadeira, na plantadeira, e vai sentir a vibração daquela máquina, vai sentir a temperatura daquilo, a rotação do motor, enfim. O maquinário autônomo faz isso, né? Ele vai colhendo a cana ali, e quando ele sente que a caçamba tá cheia, ele mesmo procura o caminhão para ele ir lá. Para ele jogar, a agricultura de precisão é isso, né? E a agricultura de precisão é realmente eu conseguir lidar com determinados... eu tenho uma fazenda, a agricultura de precisão é você conseguir lidar com pedaços de terras, né, talhões, de maneiras diferentes com o que aquele espaço precisa, né? Então, eu consegui analisar aqui, esse pedaço de terra precisa, por exemplo, de tanto de potássio, de fósforo. Esse do lado precisa de uma quantidade diferente. A agricultura de precisão é você analisar isso, saber isso e aplicar de maneiras diferentes, né? E tudo isso é pautado em dados. Porque aqui você precisava de, sei lá,
100 quilos de calcário, mas aqui não. Ali não. Exato. E aí você Mas aqui adiante você não, né? jogou 100 quilos fora de calcário, né? Exatamente. Quanto custou esse calcário? É baratinho, né? Coisa... Mas e quando não é Quando calcário? não é calcário, né? Sim. Antes... Por Não, favor, por exemplo, nesse caso da máquina que a gente está falando, que o Diego falou da trepidação, da velocidade do motor, da aceleração do motor, a gente pode olhar não só naquele momento, mas comparar aquele momento com o histórico e dizer para ele, ó, essa máquina vai quebrar em 1 mês. Faz a manutenção ali. Se você não fizer a Ele manutenção... já começa a passar mal. Se você não ele for fizer... paranaense, Se você não fizer A, B e C, essa máquina vai dar problema em 1 mês. Um E aí, abraço, Vanassi. imagina você poder antever esse problema Sim. e não ter a máquina para nada. Sim. O valor que isso tem. Eu acho que dá um certo desespero no camarada, Bruno. Quando ele passou a vida inteira sem agricultura de precisão, sem tecnologia, sem buscar a AWS. Um arame e um alicate, hein? Um arame e um alicate. Resolvendo tudo. E aí, de 1 ano para cá, ele faz um balanço. E aí ele fala, meu Deus, não é que eu perdi, mas eu poderia ter ganhado muito mais. Mas quantas coisas ele adotou que não eram de nuvem, não era tecnologia dessa natureza, de tecnologia da informação, que são tecnologia da agricultura e ele teve coragem de abraçar. Sim. Senão a gente não teria a produtividade que a gente tem hoje no Brasil. Sim, Não sim, é? Então sim. é o mesmo, é mais do mesmo nesse sentido. Eu abracei essas técnicas novas de produção, lá que a Embrapa criou e tal. Legal. Então vamos abraçar essa nova forma de olhar a produção, de guardar a Entender produção. isso como um aliado. Exatamente. Exato. Né? E é melhoria contínua, né? Então, assim, hoje uma técnica é melhor, mas pode ser que amanhã não. E nem que há 10 anos atrás ela também foi boa, entendeu? Então, vamos analisar o que é para o momento, o que vai ser melhor para produção, para estoque, para insumo, enfim. A gente consegue enxergar, pelo menos daqui a... Eu acho que para tecnologia, daqui meia hora já é muito Já é tempo. difícil, né? Mas vamos falar aí pelos próximos, daqui a 2 anos, mais ou menos, o que a gente pode pensar que pode estar acontecendo no agronegócio em termos de tecnologia? Soluções de inteligência generativa já especializadas, Uhum. já tendo analisado o histórico desses dados todos que a gente está falando. E quando você usa lá a gente falou do chat GPT. Quando você conversa com ele está usando o histórico de dados que deram para ele. Para aquela pessoa virtual que está ali, né? Então, imagina que a gente começar a alimentar as inteligências artificiais com as informações agora, o que ela não pode contar para a gente no futuro? O repertório vai ser muito maior, né? Daqui. Como é que é a segurança disso? Eu tenho uma informação relevante e eu quero entrar com essa informação. Por exemplo, vou dar o exemplo do chat GPT mesmo. Essas informações, elas precisam ser confiáveis. Que crivo tem hoje? Já tem um crivo, né? Sim. O chat GPT é uma inteligência artificial pública. Então, ela lê toda a internet. Tudo que está público na internet. Então, se você for lá e perguntar... O Wikipédia já mentiu para mim. Hã? O Wikipédia, assim, fala. Mas assim, alguém humano escreveu foi lá e ensinou essa aquilo mentira para ele. Então, isso que eu tô querendo saber. Mas assim, é seguro? esse é público. Mas o produtor ele pode construir a inteligência artificial dele. Com os dados dele. Com os dados dele que só ele vê. E que vai contar Aí coisas só para ele. Inclusive, um ponto bem interessante, você tocou num assunto muito legal, o chat GPT. O chat GPT, por ele ser público, é interessante que a gente nem use ele nas operações da nossa empresa. Porque que já os nossos aconteceu, dados né? estão... não tá ali nas entrelinhas, né? Mas a gente colocando os dados ali é uma plataforma, né? Aí a gente vai entrar de modelos de linguagem. Por isso é tão mas é importante público. ser a Gatu, a AWS é da rede juntos, porque a gente Sim. entende que vocês têm uma cabeça de responsabilidade. Exato. E daquelas pecinhas que eu falei lá da AWS, daquelas mais de 200 peças, é uma inteligência artificial generativa. Tem um nome lá, mais um nome em inglês, chama Bedrock. É a cama de pedra, né? E o que é aquilo ali? É a sua inteligência artificial pessoal. Eu quero botar da minha fazenda, da minha produção, com meus dados, com a minha experiência. Para que ninguém tenha acesso e para que eu possa tirar a melhor ideia que só eu vou usar. Sim. É isso que a gente trabalha em conjunto. Por isso que a gente buscou a Gatua para conhecer as necessidades e a gente tem os técnicos para trazer da necessidade para a realidade. Eu gostaria apenas de ressaltar que é muito importante esse trabalho da rede, de estar próximo do agronegócio realmente, de estar próximo de projetos como esse, de estar buscando realmente falar na linguagem, de estar se aproximando.
E esse é um trabalho realmente que para mim, na minha visão, as empresas de tecnologia tinham que ter mais essa preocupação de estar mais próximo, de estar no dia a dia, sujar a botina, entendeu? Então, parabéns. Acho que é um trabalho muito legal. Eu acho muito nobre, né? Porque é uma coisa que é complicada de se entender, né? Quem está chegando agora na tecnologia e quem nunca passou muito tempo com isso e não necessitou disso, talvez mudou de atividade profissional também está entrando, é uma coisa que você tem que parar para ver, para observar e até dar uma estudada. Então, eu acredito que seja nobre essa questão de, olha, me dá sua mão aqui, que até você entender, eu vou te dar esse suporte. Sim. Não à toa que um dos valores da rede é fazer um mundo melhor através da tecnologia. Então, é para isso que a gente está aqui, para transformar a tecnologia numa vida melhor para todo mundo. A gente tem assunto aqui para um ano. Tem bastante. Mas para a gente poder fechar aqui, eu gostaria que vocês deixassem, os três, crivos que as pessoas têm que ter na hora de contratar empresas como as de vocês. Né? Como é muito novo para muitas pessoas e a gente tem um mercado que tem um pessoal sério trabalhando, mas tem muita gente que entrou também no oportunismo. Às vezes a pessoa tem um talento ali para estar na tecnologia, na informática e tudo, e fala, eu vou ganhar um dinheiro aqui desses caras. E acaba sujando o mercado. Sim. Então, eu acredito que deva ter um crivo, né, para as pessoas olharem e falar, essa empresa aqui é uma empresa séria, lógico, aqui a gente sugere, né, a da Rede, a Gatua e a AWS. Mas começa por você, Bruno. Show de bola. Bom, acho que é importante pontuar que o Gatua ele não tem um serviço para o agronegócio, né? A gente não tem uma relação ali. O Gatua ele nasceu como um grupo, né? Isso há 21 anos atrás ali, um grupo formado por pessoas do agronegócio, né? Executivos de tecnologia do agronegócio que se uniram ali realmente para trocar experiência, um ajudar o outro. Porque a gente está falando aqui de duas realidades, né? A realidade das empresas e a realidade dos produtores. Nas empresas, há 20 anos atrás, nem as empresas conversavam. Então, às vezes, um problema que a minha vizinha estava passando, em termos de tecnologia, eu já tinha passado, já sabia como resolver e não tinha conversa. Cada um se vira. Exato. Então, o Gatua, ele nasceu como um grupo, né? Por isso que a gente fala que a Gatua, na verdade, nasceu como o Gatua, o grupo das áreas de tecnologia das usinas de açúcar, né? E hoje, como empresa, o nosso objetivo primeiro, gerar valor para essa comunidade que cresceu nesses 20 anos, né? Que extrapolou a TI. Hoje a gente não está mais na TI. Hoje a tecnologia ela está na área agrícola, na indústria, está no pequeno, no médio, no grande produtor. Então hoje o Gatua, na verdade, ele é um canal para trazer tecnologias do mercado para para o agronegócio como um todo, de uma maneira simplificada, até o apoio nesse projeto, que é realmente o nosso intuito. E a nossa parceria com empresas, o nosso compromisso para com as nossas parceiras é realmente o que eles colocaram. Primeiro, tentar trazer para eles quais são as dores do agronegócio, buscar ajudar nessa concepção da tecnologia, da solução, tudo mais, e fazer esse trabalho realmente de ser um parceiro, né? Pô, a gente está buscando ali entrar numa determinada seara do agronegócio, como que vocês podem ajudar a gente? Buscar melhorar a atuação deles no agronegócio como um todo, né? E buscar soluções para cada vez mais impulsionar a tecnologia, a inovação e a transformação digital. Esse relacionamento ajuda a trazer as soluções. Tem uma relação de confiança, né? Então, acho que esse é o ponto aí. Essas parcerias, né? Essas referências, indicações, mostrar o que está sendo feito, bem feito, né? Então, acho que é importante para a gente conseguir entrar da porteira para dentro, vamos dizer assim. A indicação, exato, né? O relacionamento. Exato. O que você acha, Leandro? E além disso que os colegas já falaram, tem 2 pontos aqui que eu queria trazer. Primeiro, a experiência. Você vai falar com o seu potencial fornecedor, faça ele mostrar que ele tem experiência. Prove. Prove como que você chama sabe mesmo fazer. Prova de conceito. Prova de conceito. Mostra que você sabe fazer. Ninguém vai desconfiar do outro por nada. Mas assim, você falou, legal, tô te dando benefício, eu achei legal. É um direito antes de contratar. Exato. É o meu eu dinheiro. Quero ver, eu vou investir. Sem custo ainda para testar, é muito melhor, né? Sim, se tiver essa opção. Experimenta. Exija que o seu potencial fornecedor prove para você que ele sabe fazer aquilo antes de você contratar. Não vai ter a má notícia lá na frente que o cara não sabia o tanto que ele falou que sabia. Sim. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é busque as certificações que as empresas multinacionais trazem. A AWS, que nem o maquinário está certificado por uma série de padrões, na TI é igualzinho. As empresas são certificadas para uma série de padrões. E quem dá essas certificações
são as empresas multinacionais que criaram a tecnologia. Então, a da Rede ela é a empresa na América Latina que tem o maior número de certificações da AWS. Não tem nenhuma empresa na América Latina inteira que tem mais pessoas certificadas do que a da Rede. Não sou eu que estou dizendo, quem diz isso é o site da AWS. Se você for lá olhar, você vai encontrar. Então, exija a experiência e pergunte para a empresa representada, nesse caso a AWS, como é que é o teu trabalho com esses caras aqui da Rede? Eles disseram que são bons. São bons mesmo? Me conta aí. Eles vão dizer. Passar a saber. Ser curioso. Né? Buscar referência, né? Buscar case, buscar o que deu certo, né? Que aí é mais fácil replicar do que ficar testando e batendo a cabeça. Até para não cometer os erros que o vizinho cometeu. Né? Exatamente. Muito obrigada, Bruno. Diego também. Leandro, obrigada. Adriano também, muito obrigada. Acho que é importantíssimo a gente continuar esse trabalho. É um trabalho de inclusão, um trabalho de igualdade, né? Assim como a tecnologia está fazendo isso do pequeno, médio, até ele alcançar, né, a mesma qualidade do grande produtor, a gente quer fazer isso aqui para que as pessoas possam entender cada vez mais de tecnologia, né? Terem aí as suas menos dores de cabeça, né? Terem mais prazer para trabalhar também, e não terem tanto medo da tecnologia, entender que a tecnologia vem como um grande aliado. Muito obrigada, viu? Obrigado, a gente agradece. Valeu, obrigado, pessoal.